Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente romantiza, muita gente não explica direito, e no final das contas é um dos maiores interesses de quem investe, que é a verdade sobre viver de renda, sobre dividendos e sobre tudo que envolve essa busca pela liberdade financeira. Bom, para a gente já estabelecer uma régua aqui bem clara a respeito do que eu tento trazer de informação para vocês, a primeira coisa que precisa ficar bem entendida é que dividendos saem do preço do ativo. O que isso significa? Significa que dividendo nada mais é do que dinheiro que estava sob domínio da empresa saindo de dentro da empresa. Um dos maiores argumentos para trazer investidores novatos para a Bolsa de Valores e para o mercado, de forma geral, conseguir angariar dinheiro da maioria das pessoas, é o dividendo. Dividendo é a melhor forma de atrair investidores que não sabem o que estão fazendo para a Bolsa de Valores. Se o dividendo sai da empresa, se esse dinheiro a empresa poderia estar investindo em capital de giro, investir para o crescimento, investir para reduzir endividamento, talvez, e N outras coisas, fica claro que sim, se você não reinvestir os dividendos que o seu ativo está pagando, automaticamente o seu patrimônio vai se deteriorar. E isso não é eu que estou falando, existem vários estudos sobre isso. Você vai encontrar a rodo se você procurar com vontade aí na internet. Então eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês. Eu vou deixar a referência aí na descrição do vídeo, tá? Aqui a gente está usando o S&P 500, né, como índice, mas existem N outras comparações, N outros estudos comparando isso inclusive com a Bolsa Brasileira. Mas aqui a gente está como base o S&P 500, que é o índice lá dos Estados Unidos, né? Comparando se você não tivesse reinvestido os dividendos, aí na linha azul, né? Então você vê que a diferença do crescimento do seu patrimônio ao longo dos anos é absurda, simplesmente absurda, né? Então você vai de 214 para 7.219. Então aqui, é claro que aqui a gente está tratando de uma pesquisa de 1930, né? Até 23, é um período realmente muito longo, mas você encontra facilmente várias outras comparações. Reinvestir os dividendos é um dos principais fatores para você conseguir usufruir da magia dos juros compostos. Então, você precisa ter muito claro na sua mente que se você está comprando uma ação, isso significa que você está assumindo ser sócio de uma pequena porcentagem daquela empresa. Uma ação não é um papel, uma ação é uma pequena participação naquela empresa. Portanto, você não investe para ganhar renda, você investe para ser sócio. No final desse vídeo eu vou responder aí a pergunta tão aclamada aí, que é como e quando, né, de fato você vai poder usufruir desse patrimônio, né? Mas para isso eu preciso te dar alguns conceitos super importantes primeiro para você entender no detalhe isso. Então, o foco principal dos seus investimentos deve estar em escolher bons ativos, boas empresas, independente do dividendo que elas estão pagando. Apenas ignore os dividendos. E se a empresa paga dividendos, você precisa reinvestir esses dividendos. Se uma empresa paga dividendos, automaticamente ela fica com menos caixa e não consegue fazer todas essas coisas que eu já comentei. E como você compensa isso? Compensa reinvestindo e automaticamente tendo mais ações, mais participação como sócio dessa empresa. Então, uma coisa acaba compensando a outra nesse caso. Se você não reinvestir os dividendos, ao longo do tempo, o seu acúmulo de patrimônio vai ser infinitamente menor. Muito menor. Idealmente, empresas que ainda têm margem de mercado para crescer não deveriam pagar dividendos. Muitas dessas pagam justamente para atrair investidores, enquanto na verdade deveriam estar investindo nelas mesmas para conseguir crescer e entregar mais valor para você enquanto acionista. Existem sim alguns casos de empresas
tanto lá fora, nos Estados Unidos, como no Brasil, que já atingiram um certo patamar absurdo, diga-se de passagem, de tamanho, né, de mercado, que não conseguem crescer, inclusive por sanções, né, pelo CAD aqui no Brasil, por exemplo, né, porque daí já começaria a virar monopólio. Então a gente tem algumas regras aí de mercado que, inclusive, não permitem que essas empresas cresçam a partir de certo ponto. Nesses casos, sim, é normal e saudável que essas empresas distribuam parte do caixa como dividendos. A gente pode citar aqui no Brasil 2 exemplos bem clássicos, como Ambev e Itaú, por exemplo. São gigantes aqui que distribuem dividendos e de forma bem saudável. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, a gente está aqui apenas dando alguns exemplos práticos para você conseguir entender isso tudo no detalhe. Um outro ponto que você deve sempre observar é que se uma empresa paga dividendo sem ter condições para fazê-lo, você precisa tomar cuidado. Por exemplo, uma empresa que está com dívida poderia estar pagando dividendo, tirando o dinheiro de caixa ao invés de estar pagando essa dívida? Jamais, né? Não poderia. Então, sempre observe isso para você não entrar em furada. Estudou uma empresa, fez todo o trabalho de casa, estudou os fundamentos, tudo certinho, comprou ela, virou sócio, pare de acompanhar a rentabilidade. Não faz sentido nenhum você ficar acompanhando rentabilidade. Você precisa acompanhar os resultados, os balanços, se a empresa está crescendo de forma orgânica ou se está crescendo com aquisições, se a dívida está controlada, se está com a receita crescendo, se está com a margem crescendo, se está com um bom caixa. Então, aqui são alguns exemplos de coisas que você pode observar, mas tem muito mais detalhes aí que você precisa ver. O foco precisa estar nos fundamentos da empresa, nos resultados, que eu particularmente sugiro que você acompanhe a cada 6 meses ou preferencialmente a cada 1 ano, a não ser que seja uma empresa pequena, talvez com um grau de risco maior. Aí talvez você possa acompanhar de maneira trimestral ou semestral. Mas de forma geral, tente acompanhar semestralmente ou a cada 1 ano, para você não ficar pilhado aí no detalhe. A maioria das empresas tem oscilações muito grandes nos trimestres. Mas se você abre isso em anos, o crescimento é absurdo. Então você precisa sempre olhar com um horizonte de longo prazo, tá bom? Então não foque em renda, foque em acumular patrimônio para daí sim, lá na frente, poder usufruir. Esse é o erro da maioria esmagadora dos investidores. É querer focar na renda desde o início. Renda variável não é renda, ela é variável, mas não é renda. Você comprando uma ação, você é sócio daquela empresa. Lembre-se que é importante diversificar entre diversos tipos de ativos, países, moedas. Eu vou deixar aqui alguns vídeos na descrição em que eu trato mais no detalhe como você deve estudar para ser capaz de montar uma carteira bem diversificada. Depois confere lá. Então, a grande maioria das pessoas perdem dinheiro na Bolsa de Valores porque não entendem que a Bolsa de Valores nada mais é do que um local para você fazer negócios com a empresa, comprar parte de empresas, ser sócio de uma porcentagem da empresa. A grande maioria das pessoas cai nessa ilusão de dividendos e ganhar dinheiro fácil e renda, e é isso. É esse foco errado que faz elas perderem dinheiro. Seu foco deve estar em acumular patrimônio sendo sócio de boas empresas e acompanhar os resultados. Veja bem, resultado não é rentabilidade. Preço de cotação não importa. Foque em ver os resultados das empresas. Ainda nessa linha, existem diversos estudos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, como de forma global, que comprovam que a grande esmagadora maioria dos gestores profissionais tem desempenho menor do que índices passivos, como, por exemplo, o S&P 500. Portanto, rodar a carteira é a pior coisa que você pode fazer. Observem essa comparação aqui com equity funds aqui dos Estados Unidos, que são nada mais do que os fundos de investimentos em ações, comparados aí com os índices, né, com S&P 500, 400, 600 e o 1.500, que são a junção de todos aqui, mas
comparando com índices passivos de forma geral, né? Então você observa que eles sempre performam abaixo do índice, mesmo no longo prazo, tá? Essa aqui é uma pesquisa de 2021. Eu vou deixar para vocês aí o link na descrição para vocês mesmos verificarem, mas a gente tem diversos outros estudos, é só você colocar aí no Google Equity Funds versus S&P 500. A gente tem índices no Brasil também, passivos, mas você vai encontrar muito mais estudos de maneira global, né? Então coloque no Google aí essa comparação com o S&P 500 que você vai encontrar N artigos e publicações e gráficos a respeito disso. Portanto, a rotatividade da sua carteira, olhando para a rentabilidade, que é o que eu já comentei que você não deve olhar, é terrível. Então aqui a gente chega na pergunta final, mas afinal de contas, significa que você nunca vai conseguir usufruir do seu patrimônio? Afinal de contas, para que você investe então? E a resposta é sim, obviamente que você vai. O objetivo final é sim te dar essa tranquilidade e quem sabe até uma liberdade financeira para poder fazer escolhas melhores quanto ao que você trabalha, ao que você gosta realmente. Mas você precisa ser muito pé no chão e passar a usufruir desse patrimônio acumulado somente quando você tiver patrimônio suficiente para que você usufrua dele, seja com dividendos ou com rendimentos de fundos imobiliários ou de renda fixa, não importa, ou até mesmo vendendo parte desses ativos. Normalmente se vende os ativos que performaram muito acima do normal, né? Tenha certeza que em uma carteira de boas empresas, algumas dessas vão performar, agora sim falando de rentabilidade, ao longo do prazo e de décadas de uma maneira absurda. E essas normalmente são as empresas que você acaba podendo vender uma parte aos poucos para usufruir desse patrimônio. Mas você só pode usufruir quando tiver patrimônio suficiente para que, conforme você vá utilizando esse patrimônio, ele não se deteriore até que você morra, correto? Você não quer esse patrimônio acabando antes da sua morte, não faz nenhum sentido, certo? E como eu falei, naturalmente você sendo sócio de bons ativos, sejam eles estoques, ações nacionais, REITs, fundos imobiliários, ao longo do tempo, alguns desses vão performar tão bem que você vai conseguir usufruir com tranquilidade. Mas esse jamais deve ser o seu foco desde o início. O foco no início não deve estar em renda, não deve estar em dividendos automaticamente, não deve estar em rentabilidade, porque você não pode ficar rotacionando a sua carteira. Deve estar em escolher bons ativos, ser sócio de boas empresas e acompanhar os resultados. É só isso. Se você pega aqui qualquer calculadora de juros compostos, é óbvio que você consegue ter uma ideia de rentabilidade, mas isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Às vezes, para você, R$2.000 por mês é o suficiente. Às vezes você precisa de 20. Então isso é muito relativo. Cada um tem a sua realidade, né? Mas se você tem, por exemplo, aqui R$1 milhão, que é um valor bem clássico, né? E aí você coloca aqui uma taxa de juros anual de 8% ao ano, que é uma taxa meio unânime aí entre pessoas que estudam essa área, que já considera mais ou menos já a inflação, a corrosão da inflação ao longo dos anos. Eu posso entrar mais no detalhe sobre isso em outro vídeo se vocês quiserem, tá? Eu não vou colocar nenhum aporte mensal aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Digamos que você chegou onde você queria. Vamos colocar aqui 20 anos, talvez, calcular. Então, veja que o montante investido foi esse, e em 20 anos, você consegue aqui mais de 3,5 milhões de juros e aí você chega a um patrimônio próximo dos 4,5 milhões, né? Mas digamos que seja 1 milhão o seu objetivo. Então você observa aqui que no primeiro mês, você com 8% ao ano vai ganhar algo em torno de R$6.400 por mês aí. Aqui você ainda reinvestiria, aqui você está sendo muito otimista, né? O ideal você ainda seria calcular isso para baixo e ainda reinvestir uma parte disso aqui. Então digamos que você fique aqui com algo em torno de 4.500 e o restante você reinvista. Então, 4.500 por mês para você, tá bom? Então, de repente, 1 milhão é o suficiente para você e você reinveste todo o restante para não corroer o seu patrimônio ao longo do tempo. Mas esse cálculo aqui, ele é meramente representativo, ele é muito particular de cada pessoa.
E é óbvio que aqui a gente faz estimativas com base no passado. A gente está usando aqui uma taxa anual de 8% ao ano para tentar considerar a corrosão da inflação e ainda assim você está reinvestindo uma parte disso aqui. Então, sim, a gente está sendo, de certa forma, bem conservador aqui, mas ainda assim, passado não é garantia de futuro. Portanto, mesmo que você queira usufruir já com R$ 1 milhão, digamos, que na minha opinião é um valor um pouco baixo, você deveria tentar alcançar um valor um pouco maior ao longo do tempo. É óbvio que isso não é de uma hora para outra, mas mesmo que você queira, pelo menos sempre garanta que uma boa parte dessa renda que você está tendo, você reinvista para não ser consumido pela inflação e não só isso, para você conseguir continuar crescendo, ainda que de forma menos expressiva, por você estar usufruindo, mas continuar crescendo esse patrimônio. Então você vai encontrar muita gente aí fazendo cálculos milaborantes. A maioria dos influenciadores você vai encontrar utilizando aqui taxas de 10 ou 12% ao ano, o que é um absurdo, não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido, não caiam nessa ilusão. Se vocês quiserem fazer essa projeção, façam então pelo menos com taxas mais pé no chão, né? Usem aqui um 8% ao ano e considerem ainda um reinvestimento de uma boa parte dessa renda. Isso não é garantia de futuro, mas você consegue ter uma estimativa um pouco mais real. Se você conseguir performar acima disso, tá ótimo, mas pelo menos você não se ilude aí com grandes rentabilidades, tá bom? Então sim, você poderá usufruir dos seus dividendos, da renda dos fundos imobiliários, vendendo ativos, vendendo participação em empresas que talvez performaram muito bem. Você poderá sim, mas esse não pode ser o seu objetivo desde o começo. O seu objetivo é investir em bons ativos, em boas empresas, acompanhar os resultados ao longo do tempo. E só quando você tiver um patrimônio acumulado relevante, aí sim você pensa em usufruir de parte desse patrimônio, tentando fazer com que a inflação não corroa ainda assim esse patrimônio. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Deixe aqui embaixo seu comentário, curta, compartilhe e até a próxima.